Olá, minhas queridas! Que prazer, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Márcia Barros, do Conexão Mulher. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece o nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe. Sabe aquelas coisas que todo mundo fala, estou falando aqui, mas é verdade. Compartilhe, se inscreva para você ser notificada de tudo que a gente tem colocado aqui. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, tem episódio novo do Conexão Podcast e tem sido maravilhoso. Cada mesa tem sido diferente da outra, coisas pontuais que Deus traz para nós aqui. Então, assim, não perde não deixa de se inscrever e de compartilhar também com alguma amiga que ainda não conhece o nosso canal, tá bom? Fica aqui o meu pedido com todo o meu amor. Meu Deus! Hoje, gente. Eu que o diga. Gente, eu quase não vim, porque eu não tinha nem roupa, né? Como ela mesmo sempre fala, não tem nem roupa para esse podcast. Eu tô aqui com uma mulher maravilhosa que eu conheci na pandemia. Aliás, a pandemia teve muitas coisas desastrosas, trágicas, difíceis, sofridas, tristes, né? Mas, particularmente, o Senhor me apresentou nessa pandemia para mulheres incríveis, mulheres tão lindas, mulheres de verdade, mulheres que assumem a sua vulnerabilidade, a sua humanidade. E isso me fascina, na verdade. Eu falo que eu gosto de denunciar a perfeição, aquilo que se vê nas telinhas, né, aquela coisa linda, maravilhosa, perfeita. Não, eu sou a primeira a denunciar sobre mim e tenho muita afinidade com mulheres que fazem a mesma coisa, que mostram que têm virtudes, porque todas nós temos, mas que também mostram a verdade das suas vidas, as dificuldades, os medos, os desafios que todas nós temos. Então, essa que está aqui na minha frente é uma delas. Então, hoje, vocês já viram aí, já foi anunciado o tema desse podcast. Eu não estava em casa, mas eu nem vou falar sobre isso agora, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Tainara Bueno, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece, porque quem conhecer vai se apaixonar. Oh, meu vai Deus, ficar fã. Que responsabilidade. Obrigada. Meu Deus. Gente, eu nem sei por onde que eu começo, não sei mesmo. Quero primeiro começar, antes de falar de mim, agradecer a você, minha amiga. É uma honra verdadeira todos os dias. Eu falo que chamar Márcia Barros de amiga, todo dia me dá frio na barriga. Para com isso. Eu fui falar pra minha filha, assim, hoje é podcast com a Marcinha, minha amiga. Então... E ao mesmo tempo eu falo assim, meu Deus, Marcinha, minha amiga. Não, gente. Para com isso. Não tem mesmo roupa pra isso, minha amiga. Nossa, eu fico muito feliz e honrada de estar nessa mesa. Eu sei que existe um propósito muito grande aqui. Eu sei que Deus entregou o Conexão Mulher e você usou e multiplicou esses talentos 1000 vezes mais e tem continuado multiplicando. Então, muito obrigada por abrir a sua casa, né? Porque aqui é a sua casa, para me receber, né? Eu fico muito feliz. Para quem não me conhece, vou me apresentar na câmera. Sou a Tainara, sou uma filha amada e apaixonada por Jesus, que me encontrei com ele no meio do caminho e descobri que o caminho, na verdade, era ele, né? Então, nunca mais quis me desgrudar. Eu falo que foi uma decisão e que continua sendo uma decisão diária, não me desgrudar de Jesus. Sou casada com o Diógenes Garcia, meu marido maravilhoso. Tenho 5 filhos, por enquanto, hoje ainda, né? Nesse dia que você está assistindo esse podcast, tenho 5 filhos. Meu Deus. Rafael, Helena, Eduardo, Laura e Marina. Temos lá uma grande família, meninos incríveis também, com personalidades distintas, que me curam todos os dias, curam a minha maternidade, curam a Tainara como pessoa, me revelam coisas incríveis da parte de Deus e me mostram quão humana eu amanheço todos os dias, né? Falo assim, meu Deus, a gente acha que tá super bem hoje e amanhã, não, e amanhã amanhece aquela humanidade de novo, e eles vão denunciando dia após dia toda essa humanidade e me fazendo me lançar aos pés da cruz mesmo, porque é esse o nosso lugar, né, amiga? É verdade. É lá naquele lugar. Ainda bem que eu tô de frente a uma profissional de podcast, então assim, né,
Qualquer deslize meu, ela vai relevar, ela vai entender. Porque amiga, eu sou fiote, filha. tô super nervosa. Hoje a gente tá à frente do Abalar com a minha amiga querida Linda, Carla Martins, irmã, né? irmã, Nossa irmã querida. E também o Colmeia Delas, é um outro projeto que também é um podcast. Eu falei, gente, eu virei a rainha do podcast, vou ganhar estrelinha no final do ano. Mas estava conversando com a Márcia que apresentar o podcast é muito confortável e muito gostoso. Agora, ser a convidada não tem nem um pouco de conforto. É muito angustiante. Mas estamos aqui, né? Vamos deixar fluir, vamos ver o que Deus quer que a gente entregue nessa mesa hoje, né, amiga? Ó, sempre que eu recebo amigas aqui, porque às vezes eu recebo pessoas que eu admiro, que eu acompanho, mas que eu não tenho tanta proximidade. Mas quando eu trago amigas pra cá, eu falo assim, ó, a gente tá num café, tá bom? Ai, descruza a perna, calma, relaxa. Daqui a pouco chega o cappuccino, chega o pão de queijo e a gente vai conversando. A gente é muito profissional nisso, né, amiga? Eu falo que as mulheres aqui de Goiânia estão num profissionalismo pro tal do café que tá impressionante. Ah, demais. É verdade. Mas, bom, vambora? Vambora, né, começar? Amiga? Com o nosso tema, né? O tema dado por Jesus. Então, vou contar a história do meu encontro com a Tainara, né? Eu gosto muito de me conectar com pessoas. Acho que o nome Conexão Mulher, não tenho certeza, não foi... Tão pontual, né, amiga? Eu falo, não meu foi... Deus, que nome pontual pra Márcia. Porque ela, de fato, é essa ponte. Fazer isso. Eu sou tão assim, com conexão, que, por exemplo, se você fala assim, amiga, eu tô precisando... Você conhece uma mulher que faz isso? Assim, se eu não conhecer, eu vou atrás. Na hora, a minha intenção é assim, toma o WhatsApp dela, resolve o seu problema, se conecta a ela, eu acho que vocês têm tudo a ver. Então, eu, por exemplo, quando eu conheci a Carla, eu já conheci ela há mais tempo, antes da pandemia, mas a gente sempre trocou essa figurinha. Amiga, você conhece a fulana? Não, você tem que conhecer a fulana. Delícia. Então, porque eu tenho esse prazer de conectar pessoas. Eu acho que tem umas pessoas que têm muito a ver com as outras e elas não se conhecem. Então, eu acho que o poder da conexão, eu vejo muito isso, né? Enfim, a minha conexão com a Tainara foi na pandemia, por causa de uma outra amiga em comum que nós temos, que é a Vanessa Neri, que também já passou por essa mesa maravilhosa. Linda demais. Maravilhosa. E ela me chamou para uma reunião, e eu fui para essa reunião, né? Tinha lá umas 10 mulheres. E quando eu cheguei, eu vi essa beldade aqui, a Tainara. E ela já... Eu acho que você já me conhecia, eu não sei, parece que você já ouvia alguns áudios que eu gravava. Eu já escutava áudios, mas nunca tinha te visto, assim, pessoalmente, eu nunca tinha te visto. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que mulher é essa? Na época você tinha 3 ou 4? Não, 3. Ou estava grávida. Acho que eu devia estar quase engravidando da Laura, que é a quarta. Isso, eu já achei assim, 3, né? Já achei muito. Mãe de 2, acho 3 muito. Sabia ela que... Né, o que viria, mas enfim. Mas eu encontrei a Tainara num momento que ela estava nessa transição, né, desse trabalhar de Deus, nessa reconstrução que todas nós mulheres passamos, de entender o amor que nós precisamos ter pelo lar, de não tirar o nosso coração dali. Ela estava no outro extremo, assim, mas ela estava nesse processo de volta, que era um processo extremamente dolorido. Enfim, eu encontrei com ela, falei, vamos para uma live? Naquela época que ninguém fazia mais nada a não ser lives, né? Eu entrei nessa, vambora, bora. E na hora me veio esse tema. Eu não estava em casa. Por tudo que eu já tinha conversado com ela. E eu quero ler um texto. Uau. Tá? Quero ler um texto. Eu não estava em casa. Eu já vivi isso. Sempre trabalhei fora, mas durante alguns anos o meu coração se distraiu e se distanciou da minha casa. Eu vislumbrei o mundo corporativo e essa atração me levou para bem longe da minha maior missão. Eu havia me perdido dentro da minha própria casa. Foi um tempo difícil. Eu parecia uma visitante. Até que fui resgatada docemente pelo Espírito Santo, que me convenceu. No meu caso, a direção que recebi foi para me retornar 100% para minha casa e sair do mercado de trabalho. Foi uma decisão radical. Eu só obedeci. Eu não negocio a obediência. Por favor, me entendam.
Por favor, me entendam. Eu estou lendo, mas eu estou chamando a atenção para você me entender. Eu não estou dizendo para você fazer o que eu fiz. Eu estou lendo um texto que eu escrevi. Foi sobre a minha vida. Não faça o que eu fiz. Eu estou te incentivando a obedecer à voz de Deus para você. Tá bom? Fecha parênteses. Fiquei 3 anos mergulhada em rotinas domésticas. Quanta cura eu recebi e quanto alinhamento eu tive. Enquanto eu lavava os banheiros, muita sujeira também saiu do meu coração. Separar roupas brancas das de cor para colocar na máquina era um dos momentos onde eu mais me rendia a Jesus. Eu retomei o meu amor por deixar as roupas da minha família cheirosas. Até hoje sou louca pela lavanderia. Arrumar... Só um minutinho. Arrumar o quarto dos meus filhos era a certeza de que eu seria invadida por uma alegria absurda que arrombaria o meu coração por ter tido o privilégio de ser mãe deles. Esticar o lençol e ajeitar os travesseiros da minha cama era como um renovar de alianças com meu esposo. E a cozinha, então? Que delícia era entrar nela, abrir a geladeira e pensar no que eu faria de almoço. Colocar a mesa era o momento mais esperado. Na colocação dos pratos, copos, talheres, eu derramava o meu amor em lágrimas por saber que logo eles entrariam em casa dizendo: que comida cheirosa. Ai, meu Deus. A nossa querida Dev Tyrus, e a gente trouxe aqui. Eu trouxe um livro e Tainara trouxe outro. A Experiência do Lar e o seu? A Experiência do Lar. É o mesmo, só que duas versões. É o mesmo livro, 2 versões. A Experiência do Lar. Essa autora, Dev Tyrus, que não está mais conosco, o Senhor a levou há poucos meses atrás, nos ensinou que a ausência do coração feminino em casa está minando o valor do lar e de forma lenta e sutil, causando uma erosão nas famílias. Se nós somos as donas dos lares, temos que assumir novamente esse papel, trabalhando fora ou não. Sinto forte de falar algo. É tempo de voltar para o seu lar. Não demore. Faz sentido para você? Você começou a ler, eu falei assim, eu acho que fui eu que escrevi esse texto. Ela está lendo um texto meu. Aí chegou em algumas partes, eu falei, não é o meu, é o dela. Mas foi a minha experiência. Eu contei aqui o que eu vivi, entendeu? Amiga, faz tanto sentido. Você finalizou aí falando algo que a Dev nos deixou, né? Que nós temos perdido o valor da nossa casa. As casas têm perdido o seu valor, né? E isso chega ao meu coração, eu falo que nós conhecemos tanto as parábolas, né? Mas nos ciclos que a gente vive existem parábolas que falam mais com a gente. E a parábola da dracma perdida tem falado muito ao meu coração. Porque ela traz exatamente a figura do valor, né? Um valor perdido. E quando eu imergi na parábola da dracma, eu me vi naquela mulher. Por mais que a gente hoje veja ministrações, né, com a alegoria de que a dracma são os pecadores e que a mulher é o Senhor que vai resgatar aquele pecador e que tem alegria quando encontra e resgata aquele pecador, eu me vi naquela mulher. Eu me vi na mulher que perdeu o seu valor em algum momento. Então, quando você trouxe esse texto, trouxe a referência da Dev, é exatamente o que aconteceu comigo, né? Não é à toa que quando você me chamou para uma live, você falou assim, o nome da live é Eu Não Estava em Casa. Gente, uma frase nunca me definiu tão bem, nunca me completou assim, de uma forma, eu não estava em casa. Né? Olha a lacuna que se abre quando a gente fala essa frase como mulher. Eu não estava em casa. Tudo que passa pela minha cabeça que poderia ter acontecido e que de fato chegou a acontecer porque eu não estava em casa. Então eu quero trazer essa reflexão mesmo para as mulheres. O que pode acontecer quando você repete essa frase, sabe? Internaliza ela para você e fala assim, eu
não estava em casa. Porque isso alcança o seu casamento, isso alcança a sua singularidade como mulher, isso alcança os seus filhos, isso alcança as próximas gerações de uma forma geral, isso alcança as pessoas que estão à sua volta. Então, quando você trouxe para mim esse tema, eu falei, de fato, é isso, me trouxe uma clareza de olhar para a minha história e falar, meu Deus, quantas lacunas, quantos valores foram perdidos nesse caminho, onde eu me desencontrei, onde eu fui esquecendo a minha essência, deixando a minha singularidade para trás, entrando na órbita do mundo, né? Eu falo que é a rodinha do hamster, que a gente está correndo ali e não vê mais nada em volta, e está correndo e acha que a vida é só aquilo ali, não tem mais nada acontecendo. Então, eu não estava em casa em algum momento da minha vida. Eu lembro da live até hoje, tá? Não é porque eu ouvi recentemente, não. Porque realmente, à medida que a gente ia conversando na live, parece que eu ia vendo você. E eu lembro de você falar da questão da mesa, né? Que você era daquelas de comprar lanche, comida pronta. Eu abro outro parêntese aqui, tá? Gente, nada contra lanche, nada contra comida pronta. São grandes parceiros da nossa vida, entendeu? Sim, a gente fala tanto de equilíbrio, né? Não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. E é sobre o que, então? Vamos, porque assim, esse podcast, eu quero que ele seja bem prático. Porque esse é um tema indigesto. Eu amo isso. Esse é um tema indigesto, assim como a submissão é indigesto. Sim. Mas, assim, essa questão do volta ao lar... Porque tem mulher que tá voltando... então eu vou largar tudo e vou voltar. E tá fora do que Deus tem, entendeu? Exatamente. Por isso que eu deixei esse parênteses bem aberto. A gente precisa obedecer o que Deus, né, nos ensina e nos pede. E aí, como é que foi isso? Amiga, eu gosto dessa parte prática, né? Você falou assim, vamos pra prática, porque é tão bonito falar, eu voltei pra casa, mas a parte prática não é bonita desse jeito, né? Obedecer não é algo confortável, né? Não. Se fosse confortável, nossos filhos obedeceriam levemente, docemente, a gente nem ficaria, por que não obedece? A gente ia ser a mãe mais calma do mundo. Porque todos obedeceriam, porque obedecer seria leve. Mas não é assim, né, amiga? A realidade não é essa. Então, eu não posso falar que eu fui, não. É mentira eu colocar o passado. Eu sou uma workaholic. A gente brincou, eu e a Carla, esses dias. A gente olhou uma para outra e falou assim, nós estamos virando workaholics gospel. E o workaholic gospel continua sendo workaholic. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Com ela, então vou começar a brigar com você. Pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V e mandar pro meu WhatsApp. Vou sim. Todos os dias. É uma luta, né? E aí conectaram as duas, aí eu fico vendo assim, né? O que é isso? Falo, meu Deus, vou ter que falar pra Carla parar um pouco, porque eu pedir pra alguém parar um pouco é porque de fato tá demais. Então, mas enfim, uma mulher... Eu acho que as meninas que passaram aqui, algumas já trouxeram essa mensagem, né? Mas eu fui criada para trabalhar, para ser independente. Sim. E assim, né? Meus pais, honro a vida deles, honro o que eles me tornaram, honro o que eles me ofereceram. Mas a minha mãe, de fato, sempre foi uma mulher muito forte, muito independente, muito para frente do tempo dela. E ela não soube lidar com isso. Eu acho que naquele momento, para o que ela tinha nas mãos, o conhecimento que ela tinha, ela, na verdade, foi assim uma super mulher que saiu não, né, mas ela veio de uma família de 19 irmãos. A minha avó teve 19 filhos, ela é a 19ª. Ela é a irmã mais nova de 19 filhos. Então, eu acho que ela foi uma super pioneira. Minha mãe hoje está com 63 anos, mas ela fez inglês, ela deu aula de inglês por 18 anos. Então, assim, de uma família grande, você pensar, a gente saiu uma pessoa, né, lá de 1960, que deu aula de inglês por tanto tempo. Acho que já você tem mais essa realidade em casa, né, amiga? Porque o seu esposo também já deu aulas, né? Dá aula ainda. Ainda dá. Mas eu vejo que ela rompeu muitas barreiras. Sim. Só que nesse romper barreiras, eu acredito que ela se perdeu no meio do caminho, porque ela entendeu que era disso que se tratava. E ela, com toda a sabedoria que lhe era pertinente, me ensinou isso. Falou, filha, vai lutar pela sua vida, vai... Então,
cresci com muitas expectativas em cima de mim. Eu sempre fui uma excelente aluna, então eu sempre fui aquela aluna que tirava 10, que era elogiada na escola, reunião de pais era, ai, a Tainara, estrelinha pra Tainara. E minha mãe e meu pai criaram muita expectativa de que a Tainara vai passar na faculdade que ela quiser, e eu falava muito que queria ser juíza, que queria viajar o Brasil inteiro, que não queria ter nem carro, porque eu ia ficar na ponte aérea, que ia morar numa kitnet, porque eu não queria ter trabalho com casa, eu queria ter um lugar pequeno para chegar, dormir e ir embora, sair, viajar, trabalhar. Seu lugar era fora de casa. Meu lugar era completamente o mundo, amiga. Entendi. Meu lugar não tinha raízes, entendeu? Entendi. Eu era essa mulher que ia vencer nestes lugares e estar nestes lugares. E aí veio uma frustração dos meus pais, porque com 22 anos eu engravidei. Eu estava no final da minha faculdade e engravidei do meu primeiro filho, Rafael, que hoje já está com 13 anos, fazendo 13 anos em maio. E aí parece que toda aquela expectativa que tinham em mim e que eu também alimentei, começou a cair por terra. Mas a Tainara... Minto porque começou antes. A expectativa era tão grande que achavam que eu fiz vários vestibulares. Unesp, USP. Fui fazendo vestibular porque eu queria ir para fora, né? Eu queria longe, eu queria São Paulo adiante. Asas. E quando eu não passei nos vestibulares, foi a primeira grande frustração da família como um todo. Minha mãe ficou desolada, porque ela criou uma expectativa de que ela ia fazer Unidunité na faculdade que eu iria passar. Entendi. E aí então começaram as minhas frustrações, né? Eu quero trazer isso hoje como uma forma de alertar os pais, porque a gente cria uma expectativa nos nossos filhos que não são de Deus e que não estão alinhadas com o coração deles. E isso é tão natural para nós pais, porque eu falo, eu tenho 5 e se eu não me policiar, eu me vejo desenhando o futuro deles. Eu olho para dons da Helena, virtudes do Rafael e já falo, nossa, filho, você vai ser incrível se você fizer isso. E quando eu me vejo, meu Deus, eu estou desenhando o futuro deles de novo. Eu sei que isso me trouxe um peso muito grande. Então eu lembro como se fosse hoje. Eu decidi, na época, nem passou pela minha cabeça fazer cursinho, tanto que a minha cabeça estava fechada Você tinha certeza que você ia realmente passar em vários Não, quando eu vi que não tinha passado. Ah, tá. Porque existia a possibilidade de eu fazer cursinho por um ano e prestar novamente. Mas eu fiquei tão machucada, um ego tão ferido, porque o ego era lá em cima, né, amigo? Entendi. O ego inflado por 18 anos. De repente, acho que foi o meu primeiro não, praticamente, da vida do tipo... Não passou nas faculdades. Meu Deus. Então, eu me fechei, nem pensei em fazer cursinho, em tentar mais um ano, tentar no próximo semestre. Falei, quero ir para a PUC, vou para uma faculdade paga. A PUC eu já tinha passado mesmo. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe amontoar o dinheiro da matrícula. Acho que ela fez questão de sacar em notas de R$10 para dar um bolo de dinheiro bem grande. Ela me entregou o boleto da PUC, me entregou o bolo do dinheiro e falou assim, você vai lá pagar a sua matrícula para você entender o que é pagar uma faculdade. Gente do céu, eu falo que, Senhor, acho que eu fiquei naquela fila e passava tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa. Imagina. É tão incrível que até hoje eu não busquei o meu diploma. Você acredita, amiga? Até hoje. Eu me formei em 2010, estão fazendo quase 13 anos. Esse ano faz 13 anos que eu me formei e eu nunca busquei o meu diploma. Olha que incrível. O que é que nós podemos... não posso falar que são os pais, né? Mas eu falo que é um conjunto, né? Porque eu já era uma mulher adulta também, mas que não tinha nenhuma maturidade, né? Então, eu vejo que esse desenho foi todo relacionado a essa imaturidade minha. Uma imaturidade completa que desencadeou a Tainara, que um dia olhou e falou assim, eu não estive em casa. Porque quando eu me descobri grávida do Rafael, eu estava no penúltimo período da faculdade. E aí tivemos vários contratempos na gestação do Rafael. Quando ele nasceu, eu fiquei 3 meses, eu fui morar junto com o meu então namorado na época, né? E fiquei só 3 meses na mesma casa que ele, muito mimada, muito imatura, achava um absurdo ter que dobrar roupa e guardar, achava que eu não era obrigada a fazer aquelas coisas, porque eu saí da casa da minha mãe, na casa da minha mãe tinha funcionária, lavadeira e passadeira. Então, como diz, é uma expressão muito chula, mas minha mãe fala assim, gente, a Tainara não catava a calcinha dela do chão. E era isso, eu não fazia nada. Então, de repente, eu me vi num apartamento com uma outra pessoa e um bebê.
E era isso, não tinha funcionária, não tinha nada. E aí a minha imaturidade começou a vir à tona e ser aflorada. Em 3 meses eu falei, eu não mereço isso, eu não preciso disso. Os meus pais estavam de braços abertos para me receber. Entendi. Todos os dias eles falavam assim, seu quarto tá lá em casa. Seu quarto tá lá em casa. E né, meu coraçãozinho aqui assim, eu falei assim, qualquer probleminha, o quarto da princesa tá na casa dela. Então tá tudo certo, né? E aí, nesta certeza de que o meu quarto estava lá na casa deles, com 3 meses de vida do Rafa, eu decido pegar ele e voltar para casa dos meus pais. E aí, nesta volta para casa dos meus pais, eu fui muito decidida a não querer mais voltar para o meu antigo relacionamento, não querer me casar, não queria nada. Então, se eu já tinha um coração fechado para o relacionamento, pensa depois desse episódio. Eu me fechei completamente. E aí Deus começou não, porque ele já estava trabalhando há muito tempo, né? Mas aí ele começou a encaixar o quebra-cabeça da minha vida. Porque aí, pouco tempo depois, eu já conhecia o homem que hoje é o meu esposo, que é o Diógenes. Eu conheço ele desde 2006, desde quando eu comecei minha faculdade. E aí a gente já tinha, né, tido uns affairs antes e tal. E quando eu voltei para casa dos meus pais, eu já estava na casa deles há uns 6 meses, mais ou menos. Minha mãe me vendo tristinha, amuada no canto, falando assim, cadê aquele moço que aparecia de vez em quando, te deixava tão feliz quando ele aparecia? Cadê ele? Eu falei assim, é mesmo, deixa eu ligar para o Diógenes. Faz tanto tempo que eu não falo com ele, deixa eu ligar para ele. E nessa ligação, ele conta hoje que tinha pedido uma resposta para Deus. Ele morava em Rondônia, estava passando uma época em Rondônia, trabalhando. E ele estava muito aflito, com muita vontade de voltar, mas não sabia se era a hora e pediu uma resposta. Falou, Senhor, me dá uma resposta se é para eu ir. Ele falou que Deus foi tão imediato que ele fechou a boca, subiu numa esteira numa academia e eu liguei para ele. E ele entendeu que era a resposta. Quando uma mulher se torna a resposta. Tainára já Bueno. temos mais uma frase. Quando uma mulher se torna a resposta. É, né? Mas é verdade. É um peso, né, amiga? É um peso. Porque sim. A partir do momento que ele me falou aquilo, eu falei, meu Deus, isso é muito sério, né? De tirar um homem de um destino, de um lugar que ele estava construindo algo. E, enfim, fui a resposta para que ele voltasse para Goiânia. Diógenes volta para Goiânia, eu estou com meu filho na casa dos meus pais, o Rafa tinha ali, quando o Diógenes chegou de Rondônia, o Rafa tinha 11 meses. Quando o Rafa fez 1 ano de vida, o Diógenes já estava em Goiânia. Eu lembro que a gente tinha se encontrado só 2 vezes, foi o aniversário de 1 aninho do Rafa, eu nem convidei, a gente só se falou no dia. E aí começou uma linda história, né, que perpetua, graças a Deus, até hoje, que vai ser eterna até os confins. Eterna. Porque eu sei que é assim que Deus quer. Mas né, tudo muito lindo, ele chegou. Diógenes encontra a Tainara. Encontra uma Tainara que já estava completamente ferida com relacionamentos. Completamente. Uma Tainara que, depois de ter o Rafael, entendeu que não ia dar tempo dela construir todos os sonhos de menina que ela tinha colocado na cabeça, porque quando a gente se forma, a gente cria toda uma expectativa, vou me formar, vou estagiar, vou fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, vou entrar para o mercado de trabalho daqui a um tempo, né? Se tiver tudo nos conformes e nós formos obedientes a Deus, é assim que normalmente acontece, né, amiga? Mas quem desobedece, sacrifica. Então, no meio desses sacrifícios, eu entendi. Eu estava com o Rafael pequeno. Falei assim, não vai dar tempo de eu estagiar, porque agora eu precisava de dinheiro para criar o Rafael. E o estágio não pagava lá essas coisas que me capacitasse para ter financeiramente um aporte para cuidar do Rafa. E além disso, eu tinha me separado, né? Não cheguei a casar, mas deixei a casa, estava com o Rafael, então eu não tinha ajuda financeira de uma outra pessoa. Então isso me fez ir para o mercado de trabalho. E quando eu fui, eu não tinha ido para o mercado de trabalho ainda. Você vê assim, né? E hoje eu vejo quanta imaturidade, porque minha mãe sempre teve loja, então eu sempre fiquei debaixo da asa dela, sempre amei a loja, mas ela sempre falou assim, eu não quero você envolvida com isso daqui. Não, você vai fazer outra coisa, não mexe com isso daqui, não. Então, mas eu acabei ficando muito tempo naquele ambiente.
e gostava muito daquilo. Quando eu vi oportunidades de trabalhos para ganhar mais, era em áreas comerciais, mas não na loja da minha mãe. Então a Tainara foi afoita para o mercado, começou a dar muito certo, sempre muito comunicativa. Já entrei, Deus me abriu portas em grandes empresas, então eu já entrei gerindo equipes comerciais grandes e eu amava aquilo, workaholic total, deixava o Rafael no berçário, ia trabalhar, então aquilo ali para mim era a vida maravilhosa. Quando o Diógenes chega, eu não falo que esse podcast não vai dar tempo de contar a história da Helena, né, amiga? Não vai dar tempo. É para outro podcast. Mas tem que ouvir, gente. Nós vamos marcar. Estávamos lá, eu e o Diógenes de namorico, eu sem querer apresentar ele para ninguém, porque para mim não era nada sério. Ele era um acalento, sabe? Do tipo, difícil a vida, tô com um filho pequeno na casa dos meus pais. Quando ele veio para Goiânia, logo ele mudou para Rio Verde, ele só vinha aos finais de semana para Goiânia. Então era muito gostoso, que a gente só se encontrava final de semana. Durante a semana a Tainara podia render, trabalhar, cuidar da vida dela. E aí, de repente, a Helena nasceu. Bem de repente. Né? Aí vamos pular a parte do de repente. Outro dia eu conto para vocês como é isso. Mas de repente a Helena nasceu. E de repente eu me vi com um filho de 1 ano e 10 meses, uma filha recém-nascida e um homem na minha frente que eu enchi a boca para falar assim: podem acabar todos os homens do mundo, mas eu não me caso com o Diógenes. Uau, você tá brincando. Porque as referências que a gente tinha, amiga, na época que a gente se conheceu, a gente se conheceu com outros namorados, a gente aprontava um com o outro, a gente traía os namorados para ficar junto. Então a gente fala assim que a gente conhecia o pior um do outro, né? Entendi. A gente conhecia até um e o outro conseguiam chegar, né? Ultrapassar os limites de honra, de respeito, de amor. Então isso dava muito medo em nós dois. Mas de repente, Deus tinha nos colocado nesse lugar. Ô, gente, só um parênteses aqui. Eu preciso. Que eu tô de frente para ela, ouvindo todas essas histórias de tudo que ela aprontava. Porque ela aprontava, é isso, gente. Que é bom, né? É Ela isso. Fala a verdade. É, gente. É verdade. Ela é ex um monte de coisa. É. Eu fico assim, gente, eu sou muito sem graça. Acho o máximo essa história. Eu sou ex-nada. Sou ex-nada, né? Ex-nada. Mas é como Deus é maravilhoso. Eu que nunca... Que nasci num lar cristão, cresci na igreja e tal. Que nunca vivi isso que eu tô ouvindo, que vocês estão ouvindo. Eu fico, sabe como, amiga? Eu fico vendo o Senhor, a grandeza, o amor dele por você. Sabe por quê? Porque, né? Olha aqui o que Deus fez, sabe? Então, se você está nos ouvindo aqui, que está enfrentando uma situação difícil, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, imagina. Meu Deus. Tainara, de verdade, assim, eu fico impactada. Isso não é um chavão, mas é porque, à medida que você vai falando, e eu já ouvi essa história, mas aqui agora eu tô assim... tão maravilhada com Deus, amiga, por tudo que ele fez, porque aí você fala, eu já fiz isso, eu traía o meu namorado com o outro que eu falava que não era ele, nunca mais, eu nunca queria. Podia acabar os homens do mundo, eu não casava. Olha isso, gente. Deus traz esta situação. Eu quero fazer um adendo, né? Eu vim pensando nisso, ontem nós falávamos na mesa do Experiência do Lar sobre o princípio da honra. E aí eu falei muito sobre honrar pai e mãe, né? E todas as vezes que eu conto a minha história, e nós estamos vivendo uma geração que a gente tem falado muito nas disfuncionalidades dos nossos pais, que geram as nossas disfuncionalidades. Mas hoje eu consigo olhar com tanto amor para a história dos meus pais, gente, e aí eu quero deixar isso para despertar o nosso coração de mãe. Minha mãe fala assim, Tainara, eu era muito inocente, porque eu nunca imaginei que você fazia umas coisas dessas. Tainara, eu te olhava, eu te achava a princesa da princesa. Sabe aquela menina imaculada, doce, que não fazia nada de errado? E você estava aprontando isso tudo. Então, assim, eu sei que é engraçado hoje, porque já deu para recuperar uma boa parte. Mas, gente, eu tinha pais alinhados, eu tinha pais casados, eu tinha pais que foram primeiros namorados um do outro, namoraram 7 anos, como minha mãe diz, eu casei virgem, Tainara, eu casei. Então, assim, falar assim... Não... ela passou por isso tudo com pais extremamente disfuncionais. Mentira! Tinha nada disso. Eram pais funcionais. A disfuncional era você mesmo. Disfuncionalidades, né? Que hoje, quando a gente entra para o autoconhecimento, a gente vai nas raízes e entende que são disfuncionalidades, mas não tem nada do tipo, nossa, eu cresci num lar, que o meu pai era alcoólatra, que a minha mãe batia no... Não tinha nada disso. Era uma mãe
moderna, Normal. trabalhando fora de casa, ganhando o seu, empoderada pelo marido que achava incrível ela estar trabalhando, um pai parceiro que trabalhava junto com ela. Por que que eu quero deixar isso claro? Porque muitas vezes as mães estão com os olhos fechados dentro de casa. Muitas vezes nós estamos acomodadas num lugar de, não, a família está aqui, estou casadinha com meu marido, meus filhos, está tudo certo. E a gente deixa de agir com intencionalidade na vida dos nossos filhos. E a gente deixa de estar atento a tudo que pode estar acontecendo. Porque o mundo é muito atrativo, minha amiga. Então, se hoje eu olho para trás e vejo como de fato eu me desviei, como de fato eu fui para lugares que não tinham nada a ver com a minha essência. Não tinham, amiga, não tinham nada a ver. O que eu fazia não é o que eu aprendi em casa. Você acha que foi amizades? Não. Amiga, o mundo, amizades, entendi. os lugares. O mundo, ele é lúdico demais, do coração, né, amiga? né? É a concupiscência do nosso coração. O mundo ganha o nosso coração de uma forma muito fácil. E se a gente não está intencionalmente com pais posicionados dentro de casa, tentando resgatar a todo momento o coração desses nossos filhos, se a gente entra no lugar de, ai, tá tudo bem. Eu falo que eu tenho pavor do tá tudo bem. Tá tudo bem ele ter celular com 9 anos. Tá tudo bem ele jogar o videogame dele. Tá tudo bem ele ir pro quarto e ficar lá o dia inteiro, os amiguinhos todos ficam. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem ela dançar desse jeito. Tá tudo bem ela usar essas roupas. As meninas todas usam. E nesse tá tudo bem, a gente vai acreditando. E quando vê o buraco, A erosão, a erosão, amiga, que a Debbie fala. entendeu? Então foi esse lugar que eu me vi. Eu não posso falar, ai, porque os meus... Não, mentira. Mentira. Tinham pequenas disfuncionalidades, mas nada que justificasse os lugares que eu acessei, as disfunções que eu cheguei. Então nós precisamos de estar muito atentos a essa geração. Mas voltando a essa história, da história de não estar em casa, estava eu, Diógenes, que, né, assim, eu falo que ele já veio muito mais decidido do que eu, porque quando ele viu a situação, Helena já nascida na maternidade, ele morando em Rio Verde, chefe dele em Rio Verde, vendo toda a situação, falou, o que é que eu posso fazer por você? Ele falou assim, você pode me mandar embora para que eu possa receber todos os direitos que eu tenho. Ele estava super bem na empresa que ele estava assim, deslanchando, ele ia pegar um cargo maravilhoso, ia, sabe, naquela hora de receber, de ganhar bem, ele entregou tudo. Eu falei, agora você aguenta, porque você falou que eu fui a resposta, então, agora assume o boleto da resposta. Mas ele falou assim, me manda embora, deixa eu receber tudo, porque eu preciso de assumir uma família que está lá em Goiânia agora. E ele veio. E ele falou assim, a partir de hoje nós somos família. Meu Deus, eu olhava para ele, eu olhava para Helena pequena, eu olhava para minha vida, eu falava, Senhor não, porque eu ainda não falava com o Senhor nessa época. Eu falava, o que vai acontecer com a minha vida agora? O homem que eu falei que eu nunca ia me casar. Agora eu tô com um filho de um primeiro casamento, de um primeiro relacionamento. Uma filha com um homem que eu falei que nunca ia me casar. E nós estamos todos juntos no mesmo apartamento. E aí a história começou, né, minha amiga? Porque aí a mulher disfuncional, a mesma mulher imatura que tinha deixado para trás já um relacionamento, que tinha saído desse relacionamento com um menino pequeno, a mesma mulher imatura que tinha voltado para a casa dos pais e que estava brincando de ser adulta lá fora, achando que ganhar dinheiro era ser adulta, entrou para esta casa e sangrou por quase 3 anos nesse casamento. Então, o nosso casamento era uma eterna disputa. Eu disputava com ele quem ganhava mais, quem chegava mais tarde em casa, quem saía mais cedo de casa, quem trabalhava mais, quem batia as melhores metas. A minha vida era competir com meu marido. E os filhos? Detalhes, eram meninos que precisavam de ir para um berçário, era gente, pelo amor de Deus, tem ninguém para cuidar desses meninos? Isso é tão sério, porque a Helena foi pro berçário, amigo, o Rafael demorou um tempo, porque quando ele nasceu eu não trabalhava, fui para casa dos meus pais, eu não tinha dinheiro para colocá-lo no berçário. Mas para você ver como eu liguei a minha independência ao dinheiro, porque a primeira coisa que eu pensei, vou começar a trabalhar, porque eu quero colocar o Rafael num berçário, eu quero pagar um berçário do tipo, eu não quero ter que lidar com essa criança. Então eu quero passar um dia trabalhando e alguém cuida. A Helena foi pro berçário com 4 meses e meio. Porque o Rafael já estava nesse berçário, as mulheres já me conheciam, falaram, não, pode trazer ela. Então, 4 meses e meio. A Helena foi pro berçário. E aí eu voltei a toda pro mercado de trabalho, eu nunca parei, na verdade. E comecei a sangrar o meu casamento, comecei a sangrar muito os meus filhos, comecei a transbordar, né, toda essa parte ruim que estava me dominando naquela hora.
A mãe Tainara, assim, em algum momento, não tinha assim, eu preciso ter um tempo com o meu filho, assim, nossa, ele tá doentinho. Sabe aquelas coisas que a gente sente muito? Você não tinha isso, zero? Amiga, eu falo, não, como é importante os meios que a gente vive, como é importante a mesa que a gente está sentada. Como hoje eu me sento com mulheres que falam assim, gente, mas isso daqui que vocês estão falando nessa mesa é tão longe de tudo que eu escuto nas mesas que eu me sento, e eu entendo ela perfeitamente. Entendi. Porque as mesas das mulheres que eu me sentava eram mesas de mulheres que trabalhavam o dia inteiro, os filhos ficavam no berçário, tinham babá, não tinha culpa nenhuma nisso, a casa era terceirizada, era tudo terceirizado, e viviam essa vida, assim, que não nada fazia muito falta. sentido. Então, assim, eu amava os meus filhos, me achava uma mãe super dedicada, porque eu acordava, levava no berçário, olhava nas câmeras do berçário se eles estavam tudo bem, pelo menos umas 2 vezes no dia, né? Chegava, buscava aí já mais na fase da escola, buscava meus filhos na escola, escolhia o melhor restaurante pra gente jantar, e aí entrando já nessa fase que você falou, né, eu fui a mulher, não tinha iFood na época, mas eu acho que se tivesse eu nem seria a mulher do iFood, porque eu não tinha paciência nem de comer a comida dentro de casa, eu queria comer ela na rua, porque eu não queria nem o trabalho de sujar a mesa e os utensílios. Eu acho que foi você acho que foi você mesmo, nessa live você falou que às vezes era dentro do carro, no trajeto. Você era isso mesmo? Várias vezes. Drive-thru, passando, pega o McDonald's. Vai comendo aí, galera. Maravilhosa. Tanto que eles estão felizes. Falar pra mim que meus filhos não estão felizes, eles estão super felizes. Eu sou a mãe do ano. Eu sou a mãe do ano, estrelinha pra mim, maravilhosa. Então, de repente, eu estava nessa onda. E muito empoderada pelo meu esposo na época. A gente tinha nossas desavenças, a gente tinha as nossas brigas, mas nunca foi pauta do nosso casamento a Tainara dentro de casa, a Tainara deixar de trabalhar, a Tainara mãe dos meninos, esposa, dentro da casa dela, cuidando do lar. Nunca. A gente brigava horrores, amiga, a gente brigava de quebrar prato, a gente brigava de... Meu Deus, não posso nem contar as brigas que a gente tinha. Mas assim, sangrando no nosso casamento mesmo, uma competição eterna, uma disfuncionalidade eterna. A Tainara do que eu não sou obrigada a nada. Sim. A Tainara do que eu sou muito melhor sem você. Pelo amor de Deus, vamos separar? Chama um advogado, eu não aguento mais isso, eu sou muito melhor sem você. O que eu tô fazendo nesse casamento? Eu falo que era a nossa frase clichê da briga. Entendi. Nós éramos muito melhores sem um e sem o outro. Nisso nós nos ferimos muito, nós ferimos a nossa identidade muito, de uma forma profunda. Nós ferimos a infância dos nossos filhos porque eles nos viram brigar várias vezes. Sim. E eu era tão imatura a ponto de brigar, deixar a Helena com o Diógenes, porque ela era filha biológica dele, pegar o Rafael e fazer o quê? Sumir. Ir para casa dos meus pais. Entendi. Então, eu chegava a esse ponto de imaturidade. Gente, hoje eu falo assim, gente, o Diógenes teve paciência demais da conta ainda, amiga. Porque, meu Deus, era muita imaturidade, muita imaturidade. Você sabe uma coisa que, ouvindo você, eu tô lembrando aqui? Já passaram por essa mesa mulheres que contaram também sobre essas dificuldades que tiveram no casamento. E você falando do Diógenes aí, eu me lembrei. Todas elas falaram assim, graças a Deus pelo meu marido. Olha, ele aguentou o que eu não aguentaria. Gente, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para esses ungidos. Pelo amor de Deus, Jesus. Não, é sério, porque assim, a gente... Sério, né? É sério, agora que eu tô começando a perceber isso. Que a gente desce além nos maridos, porque eles. E agora, depois de tudo, né, de um lar restaurado, né? Claro, gente, estamos em obra, gente, tá? Não é aquele casamento perfeito, nunca. Estamos em obras. Tenho 33 anos, estou em obras. 33 anos de casamento. Mas é muito interessante isso. Provavelmente muito ligado à identidade deles também, né, amiga? Como sacerdote, mesmo eles não querendo, mesmo eles não tendo noção disso, mas estavam ali como sacerdotes. E aí, não posso falar, né? Não era um marido perfeito, era um marido que também errou muito. Sim. Mas eu vejo nele assim, sabe? Era uma imaturidade tão grande, uma meninice tão grande. Eu fico pensando, eu fico me olhando, né? Gente, uma mãe de 2 filhos já, 2 filhos na capanga já, né? E assim, e ainda com tanta infantilidade. Pronta para separar. Nossa, mas muito pronta. Para mim era assim. Conversando com uma das meninas que esteve aqui, ela falou assim, a separação era plano A. Uau! O casamento era plano B, né? Na minha cabeça, separação era plano A. O meu marido, aí ela fala, para o meu marido, não. Uau. Nós nos casamos e vamos continuar.
Uau. Então, olha, isso é muito interessante. Como Não, Deus isso é tão tem, sério. Deus tem tanto cuidado com o casamento. Ele valoriza tanto. Tanto, né, amiga? E a gente acha que a gente é o anjo da história. Meu Deus. Salva de palmas Isso é tão pra eles. sério que quando nós fomos nos casar no civil, a Helena nasceu em março de 2022. E aí aquela pressão, 2002. eu falo que assim, 2012, perdão. Uhum. Helena nasceu em março de 2012, nós éramos tão disfuncionais que ele fazia pressão porque eu não tinha falado sobre casamento. Então ele ficava assim, a Tainara não me pediu em casamento ainda. Tainara tá aí me enrolando, não quer casar. Hoje eu brinco, hoje eu falo isso pra ele, pelo amor de Deus, para de falar isso, que os homens que me escutam nem acreditam que eu já fiz esse tipo de coisa. E quem marcou o nosso casamento no civil fui eu. Uhum. Porque ele me pressionava, assim, não justificando, mas ele me pressionava tanto, tipo, a Tainara tá me enrolando, a Tainara não quer formar família comigo, mas ele também não ia lá marcar. Sei. Mas eu fui marcar o casamento no civil, e quando ele falou assim, documentação para mudança de nome, você tá louco? Mudança de nome? Eu, moço, isso aqui durar 1 ano, durou demais. Então eu não vou nem me dar o trabalho de mudar o meu nome, nunca na minha vida. E hoje é uma das grandes dores que a gente carrega no nosso casamento, que a gente ainda precisa de ressignificar, porque eu ainda não coloquei o nome dele no meu nome. Mas é um projeto para 2023, porque faz sentido com outras coisas que estão acontecendo. Porque... Só para falar, uma outra amiga que esteve aqui falou a mesma coisa. Sério? Do nome. Já foi ao ar? Não, quero assistir. Já? Já? Depois você me conta. E ela disse que o maior sonho da vida dela hoje, por exemplo, é mudar o Instagram dela para o nome do esposo e ela não consegue. Uau! Ela não consegue. Por algum problema lá na plataforma. Na plataforma. E isso incomoda ela muito. Por quê? Por causa desse entendimento. O meu sobrenome é Barros por causa do Ailton. E eu entendi tudo. Tinha que ser esse material. Barros, né, amiga? Tinha que ser esse material, olaria. Só que mais que isso, né? Mais do que eu descer a casa do oleiro, porque eu sou barro, tudo, né? Uma outra amiga me falou um dia que ela falou assim, Márcia, o seu sobrenome tem a ver, sim, com o Senhor. Ele é o oleiro, ok. Mas sabe quem é o oleiro que ele colocou na terra? O seu marido. É ele que te... Deus. E quebrem e amassem. Aí fez todo sentido para mim. Faz todo sentido. Então, só para essa questão do nome e sobrenome é hoje, muito sério. Há pouco tempo isso virou uma chacota na internet de uma blogueira super influente indo pro cartório mudar o nome dela e as mulheres rechaçaram ela. Falaram assim, sério? 2023 você tá colocando o nome do marido no seu nome? E eu fui essa mulher de achar um absurdo. E, meu Deus, hoje eu olho pro meu marido e falo assim, gente, é o mínimo da honra, né? Para começar um casamento, é tão pouco. A gente carrega tantas outras coisas de relacionamentos, né? Eu não vou falar algo aqui que veio ao meu coração, mas a gente carrega coisas, enfim... Na área sexual, né? Sim. Quantas mulheres se relacionam sexualmente com outros homens, mas na hora de casar e colocar o nome dele, você não coloca. Então, para, que ridículo. Sério. Então, enfim, eu era esta pessoa, minha amiga. E um dia o Espírito Santo começou a me pegar. Ele falou assim, não é possível, vou ter que catar essa menina. Vou ter que desenhar, Deixa eu desenhar aqui junto com ela. Vou pegar na mão dela e vou desenhar. Porque durante esse casamento, tudo disfuncional, mas eu era a Tainara lá fora, a Tainara super conectada com grandes mulheres de Goiânia, em todos os eventos que tinham, a Tainara estava envolvida com grandes pessoas aqui. Teve um tempo que eu decidi parar de trabalhar terceirizada, minha mãe ia fechar a loja dela, eu decidi assumir a loja dela, e foi um momento que para mim foi muito bom, porque eu levantei a loja da minha mãe de novo, então eu meio que senti que estava honrando a vida deles mais uma vez. E no meio desse percurso eu honrava eles e desonrava a minha casa. Então, assim, eu ainda caminhei muito nesse lugar, amiga. Caminhei muito no lugar de desonra, caminhei muito no lugar de disfunção. A mulher que só queria saber de trabalhar. Eu queria dinheiro para pagar viagens para os meus filhos e para mim e para o meu esposo. Eu queria dinheiro para poder comprar as coisas que eu queria. Mas eu não pensava em construir nada com Diógenes. As nossas contas eram todas divididas. Não, você está gastando mais ou menos 5 mil em casa, eu também vou gastar mais ou menos 5 mil. Viagem é 10 mil, você paga 5, eu pago 5. Era tudo dividido e assim a gente achava que estava tudo maravilhoso.
E aí, um dia... Até que o bendito do colégio do meu filho começa a me chamar, né? Me chama uma semana, passa 20 dias, me chama de novo, passa 10 dias, me chama mais uma vez. A hora que o celular tocava, era o colégio do Rafael, eu falava, meu Deus do céu, eu não posso parar de trabalhar, o que o Rafael já aprontou de novo na escola? E um dia o colégio me chamou e falou assim, mãe, é o seguinte, é um ultimato, nós precisamos de uma avaliação neuropsicopedagógica do Rafael, porque nós precisamos de entender... Gente, o colégio, eu falo que tem colégio muito abençoado, né? Esse foi um caso. Porque era o caso dele virar para mim e falar tudo que ele já sabia. Você tá disfuncional, você e seu esposo, a casa de você... Mas não, mãe, nós vamos uma avaliação, porque talvez o QI dele é mais elevado, ou talvez existe alguma disfunção, ou talvez seja algo somente emocional, mas antes da gente dar um veredito, a gente precisa de avaliar. Então, a gente propõe para a senhora do tipo, ou a senhora faz isso ou tira a criança da escola. A gente propõe levar nessa avaliação, são 10 sessões, nós vamos indicar alguns profissionais, a senhora escolhe. E eu fui muito grilada para aquilo, porque eu não acreditava em nada sobre desenvolvimento humano, psicologia, autoconhecimento, terapia. Eu cresci num lar onde meus pais também nunca gostaram disso, falava que isso é coisa pra gente doida ou pra gente à toa. Era os dois polos, ou pra gente à toa que tá inventando história, ou pra gente doida. Então, nunca precisou. Como o Rafael veio de um primeiro relacionamento, eu entendia que colocar ele num psicólogo era criar uma muleta para ele. Então, não deixei ele ir para o psicólogo logo, pequeno. Evitei isso ao máximo. Então, quando o colégio me pôs nessa sinuca de bico, eu fui, mas eu fui muito chateada. Falei assim, eu vou, mas só para esfregar na cara do colégio que não tem nada disso e acabar com essa história. E aí... A bendita da psicóloga se apresenta, explica como vão ser os encontros. Fala, mãe, são 10 encontros. Por volta do 7º encontro, a gente chama vocês para ter uma conversa com a família. Eu faço com ele umas 6, 7 sessões, depois vocês vêm. Ok, né? Um absurdo. Naquela época achei caríssimo, porque eu não entendi o valor daquilo, né? Exatamente. E aí, foi a primeira sessão, Tainara que trabalhava demais, deixava o Rafael e ia fazer o quê? Trabalhar. A consulta era de 50 minutos. O Rafael chegava 1 hora antes, ficava 50 minutos, e eu chegava 1 hora depois que a consulta tinha acabado. Então, ele passava a tarde lá na psicóloga. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes. No terceiro, que eu fui deixar o Rafael na porta, e eu sempre fui a mãe de deixar na porta também. Desce, que eu tenho que correr. Rápido, bora. Carro atrás buzinando. Eu tenho coisa pra fazer. Na terceira, a funcionária da psicóloga vem caminhando na minha direção. Mãezinha! Aí eu, não, gente, mãezinha não. Mãezinha eu não tenho paciência nenhuma pra quem me chama de mãezinha. Porque, de fato, não estava ligada a minha identidade, a mãezinha. Né? Eu entendi aquilo como um insulto, amiga. Eu achava que aquilo era, nossa, que frescura. Mãezinha. Eu era mulher que não suportava grupo escolar de mães, amiga. Eu via as mães falando sobre a rotina das crianças. Te irritava. Sobre o colégio. A professora... Amor do céu, eu não aguento as mães fica falando que a professora fez... Os meninos são os cão e fica só colocando culpa na professora. Então, eu era mãe que não tinha nenhuma paciência para peculiaridades das emoções das crianças. Zero mesmo, zero. Mãezinha, a doutora quer trocar uma palavrinha com a senhora. Nossa, pode ser quando eu voltar? Ela, não, mãezinha, ela falou que precisa de ser antes do Rafael entrar. O que eu pensei? Rafael aprontou. O que o Rafael aprontou nessa psicóloga? Entro, converso com ela ali por 20 minutos, ela me recebeu super delicada, me deu o poder da fala por 20 minutos, falou assim, não, eu só queria que você contasse a rotina, para eu entender se o que o Rafael tem trazido para cá, de fato, é verdade. Hoje eu entendo que ele deve ter contado toda a verdade, ela deve ter ficado tão estarrecida que ela falou, eu vou chamar a mãe, porque ele deve estar inventando. Tá inventando um monte de história. E eu contei empoderadíssima meu dia a dia. Entendi. Opa! Levanto 6 horas da manhã, minha funcionária maravilhosa chega em casa às 7, ela cuida super bem dos meus filhos, dá café da manhã para eles, eu tomo café na empresa, porque eu tenho que chegar lá antes de todo mundo, levo almoço para eles, porque na minha empresa a gente tem uma cozinheira que faz almoço para todo mundo, então eu sirvo marmitas, levo para ele, enquanto eles almoçam eu dou uma descansadinha, minha funcionária cuida deles, dá o almoço deles. Olha que mãezona. Eu levo eles na escola, gente, que é isso? Demais. Padrão. Já tô Parava para levar os filhos na escola. Pego eles, a gente passa em algum lugar, encontro meu marido, porque ele também trabalha o dia todo. Eu já tenho uma lista de lugares pra gente comer, pra variar, do tipo, não vem me falar que eu tô repetindo o cardápio. Variedade de pipoca, churrasquinho, comida japonesa, McDonald's, macarrão, gente, era uma... Acho que eu tinha uns 30 itens na lista, dava pra não repetir nem um dia no mês. A gente passa, come, ou no máximo a gente passa, vai comendo até em casa.
Quando a gente chega em casa, todo mundo toma um banho e vai descansar. E aí, o outro dia, a gente começa tudo isso de novo. Amiga, minha casa não tinha café da manhã. Eu comprava todinho e bisnaguinha para os meninos. Porque que casa, era em pleno só século 20, 21, a gente vai em padaria comprar pão quente para menino comer? Nunca precisou disso. Era só colocar o canudinho. Canudinho, bisnaguinha, passa no requeijão, tá uma dele. Que menino não quer? E aí ela falou assim... Eu entendi tudo que está acontecendo e eu queria falar uma coisa para você. Aí eu pode falar, claro, achando que ela ia... Te elogiar super. Elogiar. Você já pensou a sua casa com cheiro de bolo? Amiga, que ela falou isso, eu olhei. Falei assim, eu não tô pagando 6 mil reais pra mulher me perguntar se eu queria minha casa com cheiro de bolo. Você tá brincando? Aí eu, cheiro de bolo? Não, nunca pensei nisso. Coisa da minha avó e minhas avós. Biscoiteiras de mão cheia, sabe? Daquelas que dava 3h30 da tarde, falava assim, tá saindo uma fornada de peta e de bolo, vem aqui pra casa tomar. E aí minha mãe ia com a meninada toda e encontrava as tias. Essa era a minha realidade, de onde eu vim. Mas quando ela me fez essa pergunta, parecia que eu tinha ido no século XII. Falei assim, cheiro de bolo? Não, nunca pensei, não tem tempo pra cheiro de bolo na minha casa. Ela, o seu filho precisa de uma mãe que saiba o que ele gosta de comer. Seu filho precisa de uma mãe que cozinha, uma mãe que se movimenta dentro da casa. De casa. Amiga, Meu Deus. uma das coisas que mais me dói é não saber o nome dessa psicóloga, porque eu precisava ir até ela, honrar a vida, dar um abraço, um beijo, um presente, porque ela foi o meu ponto de inflexão. Foi a primeira pessoa que teve essa coragem, essa ousadia de me falar sobre essas coisas simples. E nisso eu saí de lá arrasada. Ela pontuou mais algumas coisas e me propôs fazer um teste, de fazer um tempo. E eu saí de lá arrasada. Falei assim, essa mulher tá louca. Ela não entendeu minha rotina. E aí, empoderadíssima, liguei pro meu marido. Falei, você não tá entendendo. Não trago o Rafael mais pra cá semana que vem de jeito nenhum. Eu vim pra cá, nós estamos pagando quase 7 mil reais pra uma avaliação pra mulher falar que minha casa precisa de ter cheiro de bolo. Cheiro de bolo, amor? Ela falou que é pra eu chegar à noite e cozinhar, assim, achando um horror aquilo. Aí eu esperando o empoderamento dele, do tipo, não leva mesmo não, porque ele também na época achava frescura levar em psicólogo. Pois ele virou pra mim e falou assim, amor, ia ser tão bom. Você tá brincando? Aí, amiga. Meu Deus. Aí foi o dia que o Espírito Santo decidiu me pegar. Eu precisava de ter essa data pra eu olhar no relógio e comemorar todos os dias que chegasse essa data. Tanto que eu tô arrepiada. Olha, olha o homem novamente. De novo? Sem entendimento. Nada. Um homem que sempre me empoderou, tá na linha de frente. Um homem que arrumava oportunidades pra mim. Eu já trabalhei em empresas de amigos deles, porque ele sabia do meu potencial e tudo. Entendi. Esse dia ele falou. E nesse dia a mulher imatura e revoltada falou o que pra ele? Eu não sou a sua mãe, que minha sogra, que Deus a tem hoje, infelizmente nós não a temos mais perto da gente, mas minha sogra sempre foi a mãe que cuidou da roupa, que cuidou da casa, que fazia janta para os filhos. Eu não tinha essa realidade na minha casa quando eu vim dos meus pais, a gente não jantava, então a gente já tinha costume, passava na padaria, presunto, queijo, pão, era pronto, 6h30 comia aquilo ali, acabou. Na casa da minha sogra era feijão cozido novo à noite, era jantinha, e ralava o repolho na hora da janta. Cheiro, não, né? sabe? A movimentação dela na casa. A movimentação dela na casa. Ela gerando o ambiente na casa. E quando ele falou isso, eu falei assim, eu não sou a sua mãe, se você quer janta, você vai pra casa da sua mãe, porque eu não nasci pra cozinhar, eu não nasci pra beirar fogão, e saí de lá muito revoltada. E o Espírito Santo deu uma ferramenta para ele que ele me conquistou. Ele chegou à noite em casa, como era tudo muito dividido, ele virou, como eu era dividido e eu levava o almoço, porque o almoço saía da minha fábrica e eu que pagava, o jantar, nada mais justo, era pago por ele. Claro. Né? Opa. Coisa mais justa essa. E ele pagava o jantar todos os dias. E nesse dia ele chegou à noite, falou assim para mim, amor, eu tive uma ideia. Se eu te der o dinheiro do jantar... E você, a partir de hoje, decide o que você vai fazer. Porque antes eu escolhi onde a gente ia, a gente comia, se fartava, ele ia lá, pagava a conta, a gente ia embora para casa. Eu nem queria saber quanto era essa conta, o que era, o que não era. Ele que se vire. Eu fiz o do almoço, ele faz o da janta. Entendi. E aí ele falou, amor, a gente gasta em média, por dia, R$150 para jantar. Tem dias que a gente gasta 120, mas em média 150. Se eu te der esse dinheiro todos os dias... E você administrar ele, o que é que você acha? Amiga, na hora, meus olhos brilharam. 150 por dia, 5 vezes na semana, no final do mês. Se eu fizer um cachorro quente, eu gasto uns R$20. Para 150,
Amiga, na hora, virei a piolha do Tudo Gostoso. É aquele site? Já ouviu aquele site? Não. Tudo Gostoso é um site de receitas. Você encontra de tudo nele. Então, começou por aí toda a minha transformação. Porque aí eu colocava na caneta, falava de 150 hoje. Amiga, eu já levei máquina de cartão para ele passar. A minha máquina de cartão da minha loja, que eu fui vendo que um dia ele não me deu dinheiro, no outro dia ele não me deu dinheiro, no terceiro dia eu cheguei com máquina de cartão. Falei, olha aqui, você não pagou ontem, você não pagou antes de ontem, e hoje, para não acontecer, passa aí os 3 dias da máquina do cartão. Retroativo. Deste jeito, gente. Gente, Deus é lindo demais. E aí eu tava achando aquilo muito bom. E aí eu comecei a me esforçar para fazer, ou comprar alguma coisa mais barata, Sim. ou fazer alguma coisa em casa mais rápido e mais barato. E eu comecei de verdade, cachorro quente. Ah, não, vamos fazer um macarrão hoje, rapidinho, carne moída, macarrão. Comecei. E não levei mais o Rafael na psicóloga, porque eu falei assim, me recuso. Não vou levar, daqui a pouco ela vai me dar um diagnóstico, vai querer que eu faça mais 1000 coisas, não vou mais levar. Eu sei que deram 18 dias, eu estava levando os meninos na escola, isso, 18 dias, Tainara. Dessa rotina. Rotina, recebendo dinheiro, guardando na capanga Não importa a motivação, gente. Não, entendeu? A motivação estava completamente errada nessa época. Mas foi. E aí, 18 dias paro na escola para os meninos descerem, porque isso não tinha mudado em nada. Desce, porque eu preciso sair para trabalhar. A diretora da escola vem na minha direção. Mãezinha. Lá vem a mãezinha. Ela descobriu que eu não tô levando o Rafael na psicóloga. Ela vai acabar comigo agora. Mãezinha, oi, tudo bem? Já? Eu morria de medo da escola. Eu era uma criança mesmo, sabe? Entendi. Hoje, com a maturidade que eu tenho, meu Deus, mas eu tinha medo da escola. Eu falava, Senhor, ela vai brigar comigo. Ela vai falar que eu não tô levando o Rafael na psicóloga. Aí ela, mãezinha, queria te falar, muito obrigada por ter aceitado todo esse desafio com o Rafael. Tem sido precioso o Rafael ir pra psicóloga. O Rafael tem se comportado de outra forma na escola. Eu não contei, mas eu tinha dois polos lá em casa. O Rafael era um menino que dava trabalho, não deixava nenhum aluno falar, chamava a atenção da professora o tempo inteiro, movimentava a sala, causava o caos na sala o tempo inteiro. E a Helena era a menina que não se relacionava com ninguém, não descia pro recreio, não fazia amizade, não queria fazer nada. Ela no mundo dela, fechada, calada, sem ninguém. Entendi. E esse dia ela veio me falar que ambos estavam mudando as suas posturas. A Helena tá descendo pro recreio. Olha que ganho nós tivemos. Isso ela ia falando, eu não, mentira, eu não acredito. Nesse dia o meu coração se quebrantou. Entendi. Nesse dia a motivação do meu coração começou a mudar. Nesse dia eu parei meu carro, chorei. Falei, Senhor, a bendita da psicóloga tinha razão. Não é que ela estava certa. Ela estava certa. Essa casa estava precisando de uma mãe. Amiga, eu nunca tinha passado 18 dias sem brigar com meu marido. Nós passamos 18 dias sem brigar um com o outro. Não tinha isso. A gente brigava dia sim, passava 2 dias ali mais ou menos. Máximo. Brigava de novo. Era discussão atrás de discussão. Quando eu olhei, voltei os meus olhos para tudo que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, é isso. É casa. É uma mãe lá dentro, gerando ambiente. É verdade tudo isso. É o cheiro do bolo, é o cheiro do macarrão, é o cheiro da carne moída, amiga, do se me cachorro perguntasse quente. assim, o que seu filho mais gosta de comer, eu não saberia falar. Eu falaria, não, por McDonald's, eliminação. Todo menino Sanduíche, gosta de cachorro quente, todo menino gosta. Uhum. Mas se eu falasse, não, a Helena gosta de comer isso, o Rafael gosta de comer, não saberia falar. Entendi. Esposo, meu Deus do céu. E eu Menos até sabia ainda. que ele gostava, mas eu falava assim, sei que ele gosta, mas não faço nunca, porque eu não sou obrigada, e se ele come lá na mãe dele, aqui em casa não vai comer esse tipo de coisa. Hoje a gente brinca, né? Porque meu marido é daqueles que gosta de rabada, costela, moela, ele gosta das coisas rústicas, e eu não passo nem perto disso. E até isso já foi motivo de brigas homéricas em casa. Imagino. Porque eu fazia as compras, eu decidi o que ia ser de almoço, e era só o que eu gostava. Peito de frango, carne moída. Eu sou a fã do peito de frango, carne moída e filé. E ele odiava isso, ele nunca gostou. Até hoje ele fala, isso não enche, não me enche. E muito tempo eu recusei fazer as coisas que ele gostava e impunha o que eu gostava. Falava assim, se vira. E aí ia na casa da sogra, ela fazia moela, ele lambia os beiços, eu ficava no ódio daquilo. Sei. Nossa Senhora. Hoje não, gente. Hoje eu faço a carne moída e a moela no mesmo dia. Eu fico feliz, ele fica feliz. Fica todo mundo feliz. Deus do Os céu. meninos experimentam moela. Eu falo que Deus é tão providencial que todos gostam de moela lá em casa, Sério? menos eu. Entendi.
E naquele lugar o meu coração começou a entender que precisava, de fato, de haver essa reconexão, de voltar para dentro de casa. Mas foi muito difícil, muito difícil. Eu acho que uma das luzes grandes que Deus me deu, voltando para a parte prática, né? Porque eu acho que muitas mulheres chegam nesse lugar do tipo, eu realmente preciso voltar para casa. Isso. Mas é uma decisão muito difícil. Muito difícil, amiga. Muito difícil. Porque... Primeiro lugar, nós estávamos acostumados com o padrão de vida que nós tínhamos. Sim. E isso era muito sério, porque a gente ganhava, ele ganhava um pouco mais que eu, mas tinha meses que quando eu fazia as feiras, os bazares, a gente tirava um dinheiro melhor, que era o dinheiro que a gente ia fazer uma viagem inesperada, que a gente ia comprar uma coisa para casa inesperada, né? Uma festa. Então, assim, faria falta aquele dinheiro dentro de casa. Mas hoje eu falo muito para as minhas mentoradas assim, nós precisamos entender onde estão os nossos valores. Porque normalmente onde nós investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro, ali estão os nossos valores. Então, quando eu olhava para a Tainara de antigamente, o tempo e o dinheiro da Tainara estavam investidos em algo que não retratava nada da eternidade. Eram coisas completamente supérfluas, eram coisas completamente que passavam de um dia para o outro e não faziam mais sentido nenhum. O tempo que nós gastamos não mentem sobre a nossa prioridade. As nossas prioridades não mentem. Não. E eu tenho muito no coração, né? Deus me lapida muito na ordem. Um Deus de ordem e decência, né? Um Deus que elenca prioridades. Porque a ordem, ela estabelece a paz. Exatamente. Porque a Bíblia diz, Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. É isso. Ou seja a desordem gera o caos, né, exatamente. Amiga? E é isso. E assim, eu comecei a entender. Por isso que eu falei lá no início da mulher da dracma, porque foi uma mulher que, de repente, percebeu que perdeu algum valor. E aí eu comecei a olhar para o lado e comecei a olhar para a história dos meus pais. Falei assim, gente, por que eu tô tão disfuncional assim? Porque eu nunca vivi tanta... Eu não vim de uma disfuncionalidade dessa. Eu não convivi no meio de uma família tão disfuncional assim. Por que eu tô caminhando para esse lugar? E aí eu comecei a ver as mesas que eu tava me sentando, mas não ainda com nitidez, do tipo, nossa, então nada era muito nítido. Aos poucos... As pessoas que eu convivi, os programas que a gente priorizava, as coisas que a gente tinha desejo de adquirir, de fazer, de comprar, tudo isso começou a revelar onde estava o nosso coração de verdade. E aí uma das primeiras estratégias, que foi o Espírito Santo, eu não tinha entendimento nenhum na época, mas eu vejo hoje que foi uma estratégia do Espírito Santo, foi o Instagram. Foi começar a me mostrar mulheres que já tinham vivido algo parecido e que começavam a falar sobre isso, né? Volte ao lar, esteja em casa, o seu coração precisa de estar em casa, monte a mesa. E foi um chofar do céu, eu acho. Foi, amiga, foi. Né? Essa questão da casa, de voltar o coração para casa, o nosso olhar, a nossa atenção. Eu até tenho que mencionar, tem que honrar, né? Um princípio, honra é um princípio. Quando a gente fere o princípio, a gente está ferindo algo muito especial, né, para Deus. É algo que não se discute, é uma verdade absoluta. Então, a primeira pessoa que, de fato, assim, falou sobre a disfuncionalidade da feminilidade, que eu me lembro na época, em 2018, foi o mentor Pablo Marçal. Que é muito conhecido hoje em dia, né? Mas na época não era tanto assim, 2018. 2018 ele falava sobre as mulheres viris, as mulheres que iam à frente, que tomavam a decisão de tudo, os homens bananas, que não tomavam conta de nada, homens emasculados, que deixavam a mulher mandar, que não tomavam conta de nada da casa, que não eram sacerdotes, mulheres que queriam ser fortes, que queriam ser guerreiras, que queriam dominar tudo. E eu comecei a falar, gente, sou eu essa pessoa aí. Eu estou fazendo tudo isso, eu sou essa mulher exatamente que ele está falando. Então, a internet começou a me puxar. E aí, como até hoje acontece, né? Se eu começo a assistir a Márcia Barros, querendo ou não, as pessoas que estão ali mais ou menos... Falando mais ou menos a mesma coisa aparecem. Começam a aparecer. E aí Deus providenciou divinamente mulheres que começaram a me mostrar onde de fato era o lugar da mulher. O que de fato a mulher precisava de voltar o coração, voltar os olhos. E aquilo começou a mexer muito comigo. Muito, 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 muito. E eu glorifico a Deus, porque começou a mexer comigo e com o meu esposo juntos. O meu esposo entrou nesse lugar junto comigo, entendeu que ele tinha muitas disfuncionalidades também. E nós começamos a ir buscando esse autoconhecimento, entendendo as nossas dores, entendendo as crenças que a gente carregava até então. E começou mesmo a buscar. Então, nós fomos para a mentoria. Eu falo que
eu fiz o caminho inverso, que eu cheguei na palavra depois de ter ido no mundo, né? Eu fui para o mundo, fui para o autoconhecimento, fui para as mentorias, para os coaches da vida, me formei. E aí esses lugares foram me conduzindo para a palavra. Me conduziram para a palavra. E aí tudo começou a fazer sentido. Então, você comentou aí um pouco mais cedo sobre a mesa, né? A mesa foi algo que começou a fazer muito sentido, porque quando eu voltei para casa e comecei a história de cozinhar, a mesa me atraía muito pela beleza. Né? Como Deus é incrível e ele é o Deus do belo, né? Porque aquilo atrai os meus olhos. Ele sabe nos maravilhar, né? Ele sabe nos maravilhar. Ele tem ferramentas que vão tomando o nosso coração se a gente decidir estar alinhada, né? Filipenses, né? Tem falado muito comigo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é belo, tudo que é justo. Então, eu comecei a ser atraída para esses lugares. E atraída para esses Instagrams da vida. Conexão Mulher, Academia de Mulheres. A nossa querida Andréa Fahrauber, meu Deus. Volte ao lar antes que o dia termine. Que livro. Nós precisamos da Andréa aqui, amiga. Nós vamos lá buscar ela. Vamos lá buscar. Vamos buscar a Andréa. Ela é incrível, maravilhosa. E aí eu comecei a colocar a mesa. E meu marido não gostava de jeito nenhum de eu colocar a mesa. Sério? Que perda de tempo, tem dó, empilha esses pratos, vamos comer. Eu, não, deixa eu colocar a mesa. E eu sei que eu não negociei a mesa. Primeiro por estética, né? Eu falo que as motivações sempre começam meio tortas. Então, depois o senhor se encarrega de endireitar tudo, né? os nossos caminhos. Endireita as veredas, né? E eu sei que, passando rápido por isso, mas eu acho muito importante falar, o meu esposo, ele se contrapôs à mesa por quase um ano, amiga. Quase um ano eu colocava a mesa e ele todo dia falava, nossa, amor, de novo essa frescura. Aí eu colocava o lugar dele, ele tirava o prato, pegava o prato que ele gostava grande, tirava a taça, pegava o copo de 700 ml de plástico. E eu olhava aquilo, queria matar. Ele falava assim, não vou, as mulheres me ensinaram que eu tenho que ter resiliência, as mulheres me ensinaram, falaram já que eu ia passar por isso, né? Como o Tito fala aos nossos corações e como a Dev fala sobre isso, né? Mulheres mais velhas, mulheres mais maduras, ensinem as mulheres mais novas a serem boas esposas, boas donas de casa, boas mães, né? Mulheres não dadas ao vinho. Meu Deus! Então, assim, gente, tá tudo na Bíblia. Por que a gente faz tanta volta, amiga? Mas é tão necessário essas mesas, porque eu só me mantive firme, porque eu acessei esses lugares. Então, eu acho que uma das grandes chaves para a prática do voltar para casa é assim, você precisa entender, você vai precisar de se levantar de algumas mesas. E você vai precisar de escolher algumas mesas específicas para se sentar nelas. E eu fiz essa transição. Eu me levantei de muitas mesas, que na época doeu muito levantar. Porque eram mesas muito confortáveis para mim, mesas de mulheres que já me conheciam, né? Daquele jeito. O ego, os eventos, a popularidade. Eram mesas que me doeu levantar. E que até hoje eu ainda tenho resquícios disso. Pensa, já tem mais de 6 anos essa caminhada, mas que ainda tem resquícios. E eu vejo muitas mulheres negociando isso. Muitas mulheres, mas eu quero mudar. E aí, a hora que eu falo das mesas, aí eu fico meio que acompanhando no Instagram, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. 6 meses elas estão nas mesmas mesas. Elas estão fazendo as mesmas coisas. Então, foi uma grande alegria o meu marido caminhar comigo nisso. Mas não é isso que acontece sempre, né? Sim. Não é normalmente o que acontece. Normalmente, um ou outro começam a caminhar assim sozinhos. Mas a gente precisa de estar no lugar de decidir. Decidir por conta de nós, pelo que nós somos, pelo que Deus espera de nós, né? Não dependendo do que o outro faça. A gente falou essa semana que nem na submissão, nem na honra, ele coloca cis. Então, ele não fala, submeta-se a si. Honre-se. Não existe isso. Não existe. Honre e se submeta. Então, e assim, a gente vive o milagre disso tão rápido, tão rápido. Amiga, Deus não demora. Tão surreal, né? A nos coroar pela nossa obediência. Ele não demora. Eu fico constrangida todos os dias. E é verdade, eu falo assim, eu me sento em mesas com você, eu falo, Senhor, que loucura é essa? Porque assim... Para com isso. Que mazela era aquela, e hoje eu poder estar aqui usufruindo disso, usufruindo dessa companhia, usufruindo da graça. Mas essa é verdade, Thay. É essa verdade. Eu nunca esqueci daquela live. Assim, você me impactou tanto. Por isso, você rasgou o coração. É real. Você estava
sangrando naquela época. Muito. Você estava num processo bem no início. Tentando entender se onde eu estava caminhando de fato era algo firme ou eu estava devaneando. Sim. Porque muitas mulheres ficam nesse lugar. Gente, isso daí que ela está vivendo é porque ela já foi criada numa família cristã. É porque o marido dela é fácil. E aí a gente vive... E eu estava nesse lugar naquela época. Aí eu olhava assim para quem já estava nessa caminhada e falava, gente, isso é muito surreal, é muito fora do meu comum. Longe demais, né? Não faz muito sentido. Mas a gente está aqui para falar que é possível. Muito. É real, amiga, é palpável. E não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com aquele que pode fazer o que você e eu, a gente não consegue fazer. Nunca faremos. É obra pura do Senhor. É uma obra santa. E o casamento está na mira do Senhor. Sim. Mas eu tenho uma frase que está aqui na contracapa do meu livro. Quando uma mulher se posiciona na terra, ela é acionada pelo céu. Eu acho essa frase linda. Então, o posicionamento não é garantia de que você vai ter tudo resolvido porque você se posicionou. Não. Você só se posiciona. Porque o fazer, o colocar as coisas de volta no lugar não somos nós que fazemos. A gente só precisa se posicionar. E quando você falou assim, que o Diógenes acabou acompanhando, mas você ficou 1 ano montando mesa e ele resistente. Resistente. Mas uma mulher se posicionou na terra e o céu, né, te ele acionou age, ali. Amiga, de alguma forma ele age. Põe a mesa. Não, mas ele não tá gostando. Ele tá pegando prato esmaltado. Eu tô com um prato lindo aqui. Põe a mesa. E o céu vai acionando você diariamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Principalmente nesses dias. Não é em dia de conferência, não é em culto do domingo à noite. Segunda-feira catastrófica. Segunda de manhã. Mas ele vai acionando a gente diariamente. E a sabedoria vem descendo sobre nós. Foi tão lindo, porque eu escutei do Diógenes e não foi numa conversa entre nós dois. Mas um dia nós receberíamos amigos deles que estavam vindo fazer uma conferência em Goiânia, pastores que iam fazer outra coisa, né? Eu falo que como o Senhor se atenta aos desejos do nosso coração, né? Um dia que eu me sentei na mesa do Mulher Única para ser aluna e que a professora falou assim, a líder falou assim, existe um homem ao máximo. Naquele dia, aquilo entrou no meu coração e eu já vi o Diógenes fazendo o homem ao máximo. Mas era tão longe aquela época. Eu vi o Diógenes sentado com outros homens fazendo o homem ao máximo. Mas como Deus foi cuidadoso de tudo isso ir acontecendo. Tudo isso foi acontecendo naturalmente, não por força minha, não porque eu quis, não no meu tempo, não na de sua forma força. nenhuma, não na minha força, não. Mas eu desejei, eu orei, eu falava com Deus, nossa, Senhor, ia ser tão incrível quando o Diógenes, eu não falava eu falava, Senhor, quando o Diógenes fizer esse curso, vai ser tão incrível. Minhas amigas ligavam e falavam assim, vai ter turma. Eu não sei se é a hora, mas ele vai fazer. Então, tudo começou. E aí, nesse dia, nós receberíamos pastores. Ele já tinha feito o Homem ao Máximo. E nós receberíamos pastores, pastor Anderson Silva, que nós temos muito apreço de Brasília. Ele ia almoçar na nossa casa e eu pus a mesa. E nesse dia eu estava muito corrida, eu nem pus com muita pompa e circunstância. Pus mais no dia a dia mesmo. Jogo americano, pratos, garfos, a taça, nem pus guardanapo. Mas ele chegou e ele olhou aquela mesa e aquela mesa impactou ele, porque era uma mesa de 12 lugares, tudo certinho, tudo posto. Ele, nossa, macho, eles têm mania de chamar um ao outro de macho. Nossa, macho, que padrão de mesa é. E o Diógenes nunca tinha falado sobre mesa comigo na vida. E nesse dia ele olhou para ele e falou assim, macho, isso daqui não fazia sentido nenhum para mim. Até o dia que eu entendi que eu precisava de ser curado. Porque eu nunca tive mesa na minha casa. E eu nunca me vi como sacerdote dessa casa. E quando eu fui entendendo, e eu sentava na ponta, e a Tainara começou a me colocar, a ponta da nossa mesa não era usada, a gente usava os lugares de frente um para o outro. E quando a Tainara começou a fazer questão de me pôr na ponta, eu fui olhando, e aquela visão que eu tinha dos meus filhos, da minha mulher do lado, aquilo foi gerando algo em mim, que me fez querer resgatar o governo da minha casa. Meu Deus! Olha isso, Márcia. A mesa. Não, isso ele falou na frente do pastor, ele nunca tinha me falado. Eu queria subir pro quarto. A mesa que fez tudo isso. E chorar tanto, porque eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginei essa amplitude. Então, como é sério isso? Como é sério. A mesa lá em casa trouxe, como Mefibosete mesmo, restaurou a identidade do meu esposo. Ela restaurou. Ele entendeu que ele podia
se sentar num lugar, numa mesa. Que existia um lugar posto para ele, um lugar de honra, que alguém preparou para ele. Não era por acaso, era para ele. Que tinha uma ponta de uma mesa esperando um sacerdote, um pai, um esposo se sentar e dar destino para aquela família. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, eu sabia que era muito bom pôr a mesa, que era lindo, mas eu nunca imaginei que chegaria tão profundamente ao coração dele assim. Que lindo. E hoje ele fala pros homens sobre a mesa, às vezes quando ele vê homens que não valorizam, né, ele impulsiona, fala, cara, impulsiona sua mulher, compra lá um jogo de jantar pra ela, deixa essa mulher pôr a mesa pra você entender, você vai usufruir disso. E várias vezes ele comenta, eu fui um menino que nasci, cresci vendo meu pai sentar no sofá, minha mãe ficava cozinhando, meu pai pegava comida antes de todo mundo, sentava no sofá, aí a hora que ia almoçar, cada um ia pro seu quarto, ou sentava ali no alpendre, não tinha a hora da mesa, não tinha isso. Então, de fato, é real, é verdade, a mesa resgata a dignidade, a mesa traz honra, a mesa traz governo, meu Deus, a mesa gera relacionamento. E aí, no meio desse caminho, né, amiga, a gente vai escutando vocês, escutando essas mulheres que, glória a Deus, obedeceram o que está em Tito e decidiram nos ensinar. E aí foi chegando tudo, foi chegando Mulher Única, chegou a experiência do lar, chegou o seu Instagram, chegou o Instagram da Carla, chegou o Instagram de tantas mulheres magníficas, que todos os dias que eu me levantava e podia escolher ser a Tainara velha, e a alma queria escolher a Tainara velha, porque na época que eu voltei mesmo para casa e decidi abrir mão, eu abri mão da loja, foi um momento muito difícil entre meus pais e eu, porque eu tinha assumido a loja em 2015/16, trocado a loja de lugar, trocado o nome da loja, trocado toda a formatação da loja. Minha mãe comprava tecidos prontos, quando eu entrei eu decidi fazer estamparia exclusiva, eu mudei o perfil do público da loja, então assim, não era mais a loja dela. E de repente eu falei para ela assim, mãe, não dá mais para eu continuar aqui. Então assim, foi uma transição muito difícil, porque não foi só voltar para casa. Eu tive que cortar de verdade, porque aí eu entendi que eu só cortei o cordão umbilical dos meus pais nesse processo. Entendi. Porque meus aí filhos, você fechou essa opção, né? Vou pra casa dos meus pais. Vou para casa dos meus pais. O que eu fazia? O dinheiro que a gente acabava vendendo na loja, eu olhava para os meus pais que já tinham passado muito aperto nos últimos anos, foram anos muito difíceis, um governo muito difícil. Então, meus pais que estavam acostumados a fazer viagens anuais, trocar de carro anualmente, arrumar a casa, todo ano a casa era pintada, meus pais já estavam há 10 anos, então o que eu fazia? Pegava ali tipo R$1.500 no final do mês, não, o resto faz o que vocês precisam, pinta a casa, troca o carro, organiza o que vocês precisam, porque para mim aquilo era honrar, mas eu desonrava a minha casa, porque eu estava fora dela o dia inteiro, eu não estava com os meus filhos, eu não estava com meu esposo, eu não estava cuidando, mas na hora de semear, né, de colher o que eu tinha plantado, é a gente ferir um princípio, né? É ferir o princípio da semeadura. Eu não colhia. E aí o Jorge, mas como assim? Você fez feira esse ano, você fez bazar, cadê o dinheiro? Não tem. Então, me desligar dos meus pais nesse lugar e falar assim, olha, e aí entender que eles precisavam, que eu estava usurpando o lugar que era deles, que eu estava querendo ser maior que eles, que eu estava meio que querendo me tornar a mãe deles, do tipo, deixa eu protegê-los, deixa eu cuidar, deixa eu ajudar financeiramente, e tomar esse lugar para mim. Eu vi que eu estava fazendo mal para todo lugar. Eu fazia mal pro meu casamento, pros meus filhos, pros meus pais. Também. E foi muito difícil. Porque para eles entenderem esse processo, a minha mãe entender esse processo. E agora, o que eu vou fazer? A loja chama Alteza. Todo mundo conhece a Tainara. Agora a cara da loja é toda da Tainara. Então, assim, foi muito difícil para mim. Imagina. E aí eu amanhecia às segundas-feiras. E aí vinha na internet a vontade de ser a Tainara que saía, comprava a bolsa que ela queria, a roupa para as crianças, ia no salão que ela queria, fazia o que ela gostava, marcava a viagem sem nem perguntar a opinião do marido, só falava assim, comprei tal coisa, nós vamos viajar para tal lugar. Entendi. Não tinha mais isso. Então, essas eram as dificuldades. Então, se não fossem as mulheres que todos os dias falavam assim, mantenha-se firme, esteja nesse lugar, vai dar certo, fica com seu coração aí, eu não teria conseguido. Entendi. Então, eu acho que o mais importante para falar para essas mulheres hoje que estão passando por esse momento é, em primeiro lugar, como você disse, tem um lugar de intimidade com Deus e entenda se é Ele que está te pedindo isso, né? Não é para voltar para minha casa, é para entender, sair desse emprego, achar um lugar meio período, ou não, é porque eu preciso de estar no meu emprego, mas eu preciso de resgatar o meu coração para dentro da minha casa.
Porque ele faz isso acontecer, né, amiga? Por mais que na nossa cabeça, às vezes, assim, mas não vai fazer sentido, eu vou ficar só 4 horas, 3 horas com os meus filhos. Se você se dedicar naquele lugar, Sim. se você colocar o seu coração, investir o seu tempo, o seu amor, e ali ele vai fazer ser suficiente. Sim, né? Exatamente. Ele fará isso acontecer. Nós precisamos de entrar na ordem. Nós precisamos de entender que existe, em primeiro lugar, Deus. Nós precisamos de sair desse lugar de mães que não querem colocar esposo em primeiro lugar. Como eu já fui essa mulher. Esse é outro podcast, amiga. Outro. Necessário, né? Inclusive. Necessário. Nós precisamos falar sobre essa ordem. É algo que dói nos nossos... Como filho pequeno, eu tenho que cuidar, não. A Dev deixou uma última mensagem que acabou com a gente, isso? Né, amiga? Meu gente, Deus. Última semana de vida da mulher. Ela últimos parou... Dias, últimos né? dias. Últimos dias foram 2, 3 dias antes. Ela parou e falou algo do gênero: você quer cuidar dos seus filhos? Cuide do seu marido. Porque quando você cuida do seu marido, Deus providencia cuidar dos seus filhos, e de tabela eles vão entendendo todo aquele movimento e eles são cuidados, né? Então é mais um podcast para ser falado sobre isso. Meu Deus, nós infelizmente tem que acabar, né? Tem que acabar. O final de podcast é tão traumático. É muito triste. Bastante traumático. A gente fica porque a gente gosta de café, então a gente fica umas 4 horas fácil aqui tomando café. Tainara, eu louvo a Deus por mulheres como você. Amém. Que tiveram a história que você teve. Eu falo sempre que a gente não pode se envergonhar da nossa história, do nosso passado. Porque que o nosso passado não é o nosso Senhor, ele é o nosso professor. Sim. Então, pega o seu passado, olha para suas dores, pega lições e avança, né? Porque o Senhor entra, Deus intervém de forma gloriosa, restauradora. Ele é aquele que nos tira do lamaçal do pecado, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E é lindo ver isso, o que Deus fez na sua vida. Aleluia. E nós, assim, né? Você falou que a gente pôde contribuir de alguma forma. E eu quero dizer que em nome de todas nós, assim, nossas amigas aqui, nós somos um grupo grande aqui em Goiânia. Muito obrigada, porque você permaneceu, mesmo sem entender. Era muita coisa para ela entender. Nossa. Mas o Senhor estava lá com você. E você permaneceu na sua debilidade, nas suas falhas e limitações. Então hoje você é quem é, com um testemunho tão maravilhoso. Porque você não desistiu, porque você esteve com a gente de alguma forma, aprendendo. Amém. Muito obrigada. Eu sei que muito mais o Senhor fará na vida de vocês, do Diógenes, mas eu sei que há coisas em você que o Senhor ainda está transformando, ainda está trazendo luz, assim como na minha, até ser dia perfeito. E quando for esse dia perfeito, Ele mesmo nos recolherá. Então, é muito lindo falar que a gente está aqui cheia de demandas, cheia de pendências ainda para resolver com o Senhor, cheia de falhas, mas estamos aqui. Dispostas e jamais nos apartaremos do Senhor. Aleluia. Muito obrigada por esse tempo. Eu amo você demais. Muito obrigada, viu? Eu nem sei expressar o amor, né, que eu sinto. Você fez parte do meu resgate. E como a mulher que resgatou a dracma perdida e encontrou aquele valor de novo. O que ela fez foi se alegrar, chamar as vizinhas, as amigas e falar: venham todas comigo, se alegrem comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Glória a Deus. E é isso que eu vejo acontecer. É isso que eu quero que aconteça comigo e com as que vierem depois de mim e com muitas mulheres ainda. Que exista um mover de mulheres que encontrem seus valores que foram perdidos em algum momento. Se alegrem com eles e queiram contagiar as mulheres que estão em volta, para que outras se sintam imbuídas de encontrar esses valores também. Muito obrigada por tudo. Obrigada por essa mesa. Obrigada. Continua. Eu amo você. Conte comigo, por favor. Eu conto mesmo. Agora você se enrolou, porque já está lá na minha lista. Top 1, não tem jeito não. Muito obrigada, foi uma delícia. Lindona. Obrigada. Meninas, é isso. Tem que terminar? Tem que terminar. Porque agora você vai voltar aí para sua casa, para sua cozinha, olhar para ela de forma diferente, olhar para sua sala, para o quarto, para os seus filhos, para sua casa, de forma diferente. Amém. Com os olhos do Senhor, com os olhos daquele que ama o nosso esposo, que ama a nossa casa, que ama a nossa família, porque foi Ele quem a criou. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima segunda-feira com um novo episódio.